Olá, eu sou a Rafa Cabral e hoje eu vou te ensinar a fazer cinnamon rolls, que são aqueles pãezinhos super fofos e deliciosos recheados com um creme de canela. Cinnamon rolls são uma das coisas que eu mais amo comer na vida. E se você nunca experimentou, faça essa receita porque é incrível e vale muito a pena. E o melhor de tudo, apesar de ser uma massa de pão, essa receita que eu vou te ensinar não precisa de sova. Então mesmo que você não tenha batedeira, é super fácil de fazer, não tem que ficar sovando, é só misturar tudo. Você vai ver que é super fácil. Antes de ir pra receita, já deixa o seu joinha aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição. Eu vou começar fazendo a esponja para fermentação. Em um recipiente eu coloco o leite morno. É morno, não quente. Não pode estar muito quente, senão vai acabar com o nosso fermento. Coloco o açúcar, dou uma misturadinha só para dissolver e acrescento o fermento biológico seco e misturo bem. Aí eu levo esse recipiente para descansar em um lugar bem quentinho por uns 15 minutos. E ele vai formar uma esponja. A gente já vai usar daqui a pouco. Agora eu vou misturar os outros ingredientes, começando pelos secos. Em um recipiente eu coloco a farinha e o sal. Dou uma misturada e em outro recipiente eu vou colocar os líquidos. Então eu ponho o ovo e o iogurte natural. Parece um pouco estranho ter iogurte natural na massa, mas vai na minha que vai dar certo. Essa massa fica muito boa. Tem que ser aquele iogurte natural sem açúcar. Eu misturo bem e vou despejar essa mistura em cima da farinha. Depois do tempo de descanso, a nossa esponja ficou assim. E eu também vou despejá-la por cima da farinha. Eu venho com a espátula e vou misturando. E depois eu coloquei a mão mesmo, porque fica bem mais fácil misturar com a mão. Se por um acaso você achar que a sua massa tá muito seca, você acrescenta uma colher de sopa de leite. Tem que ir aos pouquinhos, tá? Não adianta querer colocar meia xícara de leite porque você vai perder a massa. Aqui eu acrescentei uma colher de leite. Pode ser que na sua massa não precise. Depende da marca da farinha que você usa. Depois de colocar o leite, fui misturando bem com as mãos até a massa ficar nessa consistência. Ela não vai ficar uma massa lisinha, que nem quando a gente sova. Ela fica com esse aspecto rugoso mesmo, mas não grudenta. Eu cubro o recipiente com plástico filme e aí vou levar essa massa para descansar dentro do forno desligado, hein? Porque é um lugar bem quentinho e ajuda a potencializar a ação do fermento. Essa massa precisa descansar por 2 horas. Enquanto a massa descansa, aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho porque assim você não perde nenhum vídeo que sai por aqui. Aí também me segue no Instagram porque lá eu sempre dou várias dicas e outras receitas. Agora eu vou fazer o recheio desses cinnamon rolls, que é a melhor parte. Em um recipiente eu coloco a manteiga sem sal derretida, o açúcar mascavo e a canela em pó. Misturo bem e vou deixar ele quietinho até a hora de rechear. Passadas 2 horas a minha massa ficou assim lindona, cresceu pra caramba. Eu polvilhei farinha em cima da mesa, coloquei a massa e agora a gente vai abrir tentando formar um retângulo. Note que o meu retângulo não fica muito bom, mas o que importa é a intenção. Tem que ser um formato que seja parecido com o de um retângulo, não precisa ser exatamente um retângulo. Eu deixei a minha massa com mais ou menos uns 8 milímetros de espessura, não pode ficar muito grossa. Agora eu vou distribuindo o recheio em várias partes da massa, porque fica mais fácil da gente espalhar. Venho com a minha espátula e vou espalhando bem, até ficar bem homogêneo. Importante, não leva o recheio para as bordas. Deixa mais ou menos uns 2 centímetros aí sem recheio, porque senão na hora que você enrolar, sai uma meleca. Então deixa um espacinho aí. Tenta espalhar esse recheio da maneira mais uniforme possível. Agora eu vou começar a enrolar. Você tem que ir com bastante cuidado, começar enrolando a pontinha bem fina. O começo é a parte mais complicada, depois vai mais fácil. Vai enrolando com cuidado até chegar no final.
Com uma faca grande e afiada, eu vou cortar as duas pontas, que essa parte acaba ficando sem recheio. Mas não joga fora não, eu asso separado pra comer. Eu fui cortando pedaços de mais ou menos 5 centímetros. Vai com cuidado, é importante a faca estar afiada pra você não deformar os seus rolinhos. Vai render mais ou menos uns 7 ou 8 pedaços, depende do tamanho que você cortar. Aqui eu tenho uma forma redonda de 25 centímetros, com o fundo removível, e eu coloquei um papel manteiga no fundo, e ainda passei manteiga por cima e nas laterais da forma. Não precisa fazer em forma redonda, tá? Pode ser numa retangular, também não precisa ser com fundo removível. Eu vou arrumando todos os pedaços dentro da forma, deixando um espaço entre eles, que eles ainda vão crescer e aí vão grudar um no outro e fica lindo. Vou cobrir de novo com plástico filme e deixar descansar por mais 1 hora. Olha que lindos eles ficam depois do descanso. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus. Os meus cinnamon rolls assaram por mais ou menos 30 minutos. A hora que eles ficarem dourados, já tá bom. Agora a gente vai fazer uma cobertura de açúcar para colocar por cima, que fica, ó. Aqui eu tô usando açúcar de confeiteiro, não é o impalpável, aquele que tem amido, é de confeiteiro. Se você não tiver o açúcar de confeiteiro em casa, não tem problema. Você pode bater o açúcar normal, refinado, cristal, no liquidificador. E ele vai virar um pozinho branco. No açúcar eu vou acrescentar o leite e coloquei um pouquinho de extrato de baunilha, mas isso é opcional. Eu vou misturando e vendo se tá na textura que eu quero. Se por um acaso ficar seco, pode colocar mais leite, mas bem aos pouquinhos. Essa é a textura final da nossa cobertura. Assim que eu tiro os cinnamon rolls do forno, vou despejando a cobertura por cima e ela vai criar uma casquinha de açúcar sensacional. Olha a perdição que fica isso, vocês não têm ideia de como é bom. Um beijo e até o próximo vídeo.